é muito importante a gente prestar atenção às coisas que o Bolsonaro fala, porque como ele mente que não sente, mas ele fala em relação às suas pretensões golpistas, coisa que a gente acha realmente que vão acontecer, né? Portanto, eu separei aqui alguns trechos para vocês. Quero mostrar o destempero do nosso ínclito presidente da República, né? Começando por esse trecho incrível que você vai ver agora. Decidiu o governador por decreto que entre 22 horas e 5 da manhã, ninguém pode sair de casa. Quem sair, multa de R$ 2.000. Isso é estado de sítio. Estou alimentando você com informação. Estado de sítio, que compete privativamente a mim decretá-lo. E mais ainda, não basta eu decretá-lo. Eu preciso da autorização do Congresso brasileiro. Então, não é? Mesmo a questão é tão grave o estado de sítio, que a proibição de locomoção, o que o governador do DF está fazendo, que eu não posso decretar. O prefeito pode. Olha, a impressão que a gente tem quando ouve essa fala do Bolsonaro é que ele está dizendo o caminho, viu, Florestan? Bom, primeiro vamos explicar, ele está mentindo. Ele está mentindo. Né? Ele está mentindo. Isso não é estado de sítio, né? Ele está mentindo e está falando para a tropa dele. Ele está falando com a tropa dele. Ele tá querendo falar o seguinte, ó, estão impedindo que eu governe o país. Cada um está aplicando aí estado de sítio no seu estado. E assim não dá. Ele está criando um clima, Fábio. Ele quer criar um clima. Né? Por quê? Porque ele não comprou as vacinas, porque ele não tem como retomar a economia, né? E ele, então, não tem outra saída a não ser tumultuar o país para tentar fazer aquilo que é um sonho dele desde o início. Né? Então, assim, a sociedade civil vai ficar calada? Como é que é isso, Congresso? Como é que é isso, Supremo? Como é que um presidente da República vem numa live fazer ameaças? É isso que eu me pergunto. Até quando? Até quando, generais? Até quando? Olha só, foram várias ameaças ontem, Florestan. E outra coisa, eu vou divergir de você aqui. Eu não acho que ele está falando para a base dele, eu acho que ele está fazendo uma ameaça a todo mundo. Essa história de a gente achar que o Bolsonaro está inflamando a base, né? Eu sei. Porque os jornais hoje... Ele quer juntar a base dele, né, para fazer esse movimento. Mas você tem razão, ele está falando, a ameaça é para todos. A ameaça é para todos e a ameaça séria. Ele ontem voltou a falar em ditadura no Brasil, inclusive da facilidade que no universo mental desse deformado, desse degenerado desse nosso presidente aqui, do monstro, essa é digamos assim, o escopo de alternativas que ele tem. Sabe qual é? É isso que ele está falando, estado de sítio, outras coisas só. Olha só como é que ele acha que é fácil instaurar uma ditadura no Brasil. Nos momentos difíceis, que a nação tem que se unir. Quanto mais atiram em mim, de forma covarde por parte de parte da sociedade, mais você está enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. Que se eu levantar a minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem. Porque essa é a minha missão de chefe de Estado. Desunindo, agredindo, fica difícil. Vocês sabem quem está errando no Brasil. E errando muito. Eu sinto. Não pensem vocês que eu estou aqui no Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo com a minha família. Eu não sinto. Bom, vamos tocar. Tem mais alguns trechos aqui para a gente ir assistindo, se fartando de tanto autoritarismo, de tanta bravata. Vamos ver, as ameaças continuam. Vamos ver o que mais que disse o nosso Estrupício Mora aí, o doidão da presidência. Não vou falar nomes aqui. Quem tem um mínimo de inteligência consegue entender.
O que está em jogo não é nem o teu prato de comida, é a sua liberdade. Repito, eu faço o que o povo quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. As críticas em cima de generais, não é o momento de fazer isso. Se um general errar, paciência, vai pagar. Se eu errar, eu pago. Se alguém da Câmara dos Deputados errar, pague. Se alguém do Supremo errar, 1 ou 2, que pague. Agora, essa crítica, esculhambar todo mundo, nós vivemos um momento de 64 a 85, você decida aí, pense o que tu achou daquele período. Não vou entrar em detalhe aqui. Eu nunca fugi da verdade. Usei o João 32 por ocasião das eleições. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente. Não vou mudar a minha maneira de ser. Não vou fugir do meu papel. O que você tem a reclamar de eu como chefe do executivo? Estou fazendo a minha parte. Pois é. Está fazendo a parte dele, que é justamente a parte de desorientar o país, né, Florestan? É impressionante, assim, o universo mental desse sujeito. Realmente é incrível como a pessoa, assim, consegue permanecer tão distante da realidade, como a pessoa não enxerga. O problema do Bolsonaro não é que a estupidez, enfim, estupidez endógena, não. É falta de capacidade cognitiva. Ele não consegue entender a realidade que cerca ele, Florestan. Ele não consegue entender sequer onde começam, onde terminam as atribuições de um presidente da República. Ele não consegue entender que ele não é invulnerável, que ele não pode tudo, ele simplesmente não consegue entender. O Bolsonaro tem que ser cuidado por um psiquiatra e uma focinheira, você entendeu? Porque ele é perigoso, ele é um doido perigoso. Olha só o que ele está fazendo com o país. Você quer comentar, Floresta? Nada diferente do que ele fez quando ele era tenente do Exército. Nada diferente. Basta pegar lá, na história dele, o que ele queria fazer como tenente na campanha salarial do Exército. Né? Querendo soltar bombas, fazer ações terroristas. Né? Não foi isso que levou ele para a cadeia dentro do quartel? Não foi isso que criou um processo para ele, que culminou com a aposentadoria antecipada dele? Porque ele já era desqualificado e desequilibrado lá atrás, Fábio. Lá atrás. E essa compulsão que ele tem pela mentira, né? Porque ele mente compulsivamente. Ele usa a mentira para passar os desejos mais íntimos dele, né? Que é ter o poder total. O poder total para quê? Porque se ele não sabe nem governar, se ele não tem nem noção do que seja um país e como ele tem que funcionar, né? Assim, realmente a mente dele é uma coisa complexa, porque não funciona. Não funciona e o país está entregue às mãos de um sujeito muito perigoso, que vai, além de a gente ter esse problema da pandemia, a gente pode ter o conflito, que é isso que ele está propondo o tempo todo. Não é hora de conflito, é hora de se unir o país em busca de soluções, né? Mas não, ele quer botar fogo. Ele quer botar fogo porque ele não tem saída, ele está encalacrado. Ele está vendo que a reeleição dele já era. Ele não se reelege. E não sou eu que estou dizendo isso, são as pesquisas. É o povo, não sou eu. Né? Então, assim, nesse desespero, ele vem com essas bravatas. Agora, vamos ver, as Forças Armadas vão marchar com isso aí também? Nós vamos viver uma cena mais patética do que a de 64? É isso? Boas perguntas do Florestan. Vamos ver quem é que ele nomina como inimigos, né? O Bolsonaro tem mania de perseguição, coitado. Ele devia tomar um anticonvulsivante, sei lá, alguma coisa assim, para parar de ouvir vozes, porque não é possível. Quem são os grandes inimigos dele agora? Não são mais os comunistas, essa coisa toda, não. Agora são os governadores. Entendo que tem que fazer todo o possível para evitar mortes, mas o desemprego leva à depressão, leva à violência, brigas, leva à morte, leva ao caos. É isso que está acontecendo no Brasil. E aí, Floresta? É isso não é isso que está acontecendo no Brasil.
O caos está instalado por falta de governo, né? O caos que ele está falando é um caos da saúde pública, que não tem condições de atender todos os pacientes que chegam todos os dias. Porque o Brasil hoje é o primeiro país em mortes do mundo por conta da pandemia. Estamos em primeiro, Bolsonaro. Você conseguiu um recorde, colocar o Brasil lá em cima, em primeiro lugar, né? Nós estamos em primeiro lugar na contaminação, né? Então, quem é o responsável pelo caos? Você pode explicar isso para a população? São os governadores ou é o governo federal? Né? Ou seja, ele joga na confusão, ele joga naquela fala simples, né? De, eu não fiz nada porque os governadores não deixaram, né? Sabe? Bravatas e bravatas, né? Tá difícil, Fábio, tá difícil até de comentar, porque como é que você vai comentar o pensamento de um sujeito desequilibrado? É isso aí. Bom, fiquei muito mal impressionado com isso ontem. Tem mais alguns trechos aqui que eu quero dividir com vocês. Isso é falar contra a República. Isso é um pensamento antirrepublicano. É o tempo inteiro essa ameaça. É o tempo inteiro essas bravatas, né? E digo mais para você, a coisa vai mais longe ainda. Ontem ele deixou muito claro, Floresta, até onde chega o ódio dele pelos adversários. Ele não consegue tratar adversário como adversário. Ele trata todo mundo como inimigo. Quer ver só o que foi que aconteceu ontem, nessa fala aí? Eu acho que essa fala devia ser empalhada e colocada no Museu da Bestialidade, sabia? Vamos ver o que ele falou sobre o Lula ontem, né? E a maneira como ele considera as críticas que vem recebendo. Olha só, o nosso grande presidente terraplanista falando do Lula. Você passa a ser terraplanista? Um jumento me chamando de terraplanista, um jumento. Eu tenho 2 cursos superiores. Tem gente que tem curso superior continua burro, né? Ou não consegue debater, raciocinar. Tenho 2 cursos superiores. Agora ele recomenda o quê? 51? 51, curtido em cobra, surucucu, pico de jaca dentro da garrafa. Só pode ser isso aí. É linguagem de policial, né? É linguagem de miliciano, cara. É tosco, totalmente tosco. Ele não consegue formar um pensamento, Flávio. É uma coisa de uma grosseria, né? Ele não consegue elaborar uma coisa inteligente. Ele vai no rasante mesmo, né?